Eu preciso entender o mercado em termos de oportunidades, eu profissional, para não ser pego de surpresa pela inteligência artificial. E aí, quando a gente está falando de um profissional de inovação, eu não estou falando apenas, a gente falou aqui agora há pouco do especialista, do analista, Sim. mas eu estou falando também de uma atitude diferente, né? Uma atitude inovadora. Fala galera do Threadcast, olha nós aqui de novo, mais uma vez aqui, né? Então, como vocês sabem, a gente gosta muito de falar de tecnologia, vocês já me conhecem, eu sou o Adeja, bem-vindos aí, analista de sistemas aqui na South System, comigo sempre quem aqui, né? Por favor, né? Luciana, eu sou líder técnico aqui na South e hoje é o nosso convidado. Tá nosso queridão Valério aqui, obrigado pela presença, cara, satisfação de ter aqui com a gente. Bom, a gente vai falar um pouquinho aí sobre inovação e transformação digital, tá, gente? Trouxemos essa figuraça aqui, que tem o canal dele, depois ele vai deixar o canal dele pra gente dar uma olhada também lá, tá? Então, Valério, por favor, se apresenta pra galera aí, bem-vindo, tá? Obrigado aí pela presença. Valeu, obrigado a vocês pelo convite. Sou Valério, sou sócio fundador da InovaBeta, que é uma consultoria de treinamento e consultoria de inovação aberta, também inovação corporativa para as empresas. Empreendedor recente, também Show, um ano empreendendo. Sou sócio também da Skills Labs, que é uma venture builder onde a gente cria novos negócios, cria startups, pega ideias e transforma elas em negócios rapidamente. E trabalhei em várias empresas aí no Sicredi, Lojas Renner, Sim. Stefanini, né? Sempre nos últimos anos muito focado em inovação. Boa, cara, que bom de ter aqui, né? Vamos conversar um pouco sobre inovação, depois traz também um pouco do teu material. Eu sigo lá também essa joia aqui lá no Instagram, de vez em quando eu vejo ele postando algumas coisas lá, é massa. Depois a gente comenta um pouquinho mais aí. Como vocês sabem, né? Quem faz as perguntas sérias é essa moça aqui. Eu sou o bagunceiro da história, então Lu, fica à vontade. Questiona o Valério aí, a gente vai conversando na sequência. Então vamos começar ali pelo primeiro tópico que a gente tem, que é uma inovação corporativa, né? Boa pergunta, inovação corporativa, né? A inovação corporativa, ela é basicamente uma maneira de organizar a inovação nas grandes empresas, né? É muito diferente a inovação que acontece, por exemplo, numa startup, quando surge um novo negócio, é um jeito de fazer. Sim. Agora, uma grande corporação tem outro jeito de fazer, ela tem processos, e aí tem jeitos já comprovados que fazem a inovação funcionar melhor numa grande empresa. Isso é inovação corporativa, tentando resumir, tá? Para vocês aqui, não é nenhuma explicação padronizada, definida. Mas é isso, e aí existem processos para isso, ferramentas, modelos para isso. Né? Eu acho que é interessante mesmo esse ponto, né? Que é o que a gente já estava falando um pouquinho antes. E você sabe que a gente tem nossas colinhas aqui, né? Então a gente sempre vai estar olhando aqui as coisas para não se perder, tá? Mas até falando sobre isso, acho que até das ferramentas em si, acho que esse é um ponto importante já até para tocar, né? Isso aí. O que eu preciso saber, né? Para isso, né? Como profissional, assim, para essa parte, né? Da inovação, né? O perfil, né? Vamos lá. Só com uma rápida introdução. À vontade. Assim, uma rápida introdução, assim. O que aconteceu no mercado, se a gente olhar 2016 para hoje, né? Quando, de certa forma, a inovação corporativa ela começou a acontecer de maneira registrada no mercado, né? Então a gente tinha 80 e poucas empresas que começaram a se relacionar com startups, né? Esse negócio de startup, nós somos uma grande empresa, como é que a gente se conecta com startups? Sim. Isso começou lá em 2016, mais ou menos, e eram 82 empresas aí conhecidas no Brasil que faziam isso, tá? E hoje são 4.500, de acordo com o levantamento do ano passado. E aí isso veio trazendo a necessidade das empresas aprenderem como inovar nos seus produtos, nos seus serviços, que já não é nada novo, mas também de realizar inovação aberta com startups, né? E isso veio trazendo várias necessidades dentro das empresas para elas fazerem isso. Então, um profissional hoje que quer trabalhar com inovação corporativa, ele tem que, primeiro ponto, assim, conhecer muito bem o ecossistema de startups, né? Ter essa habilidade de conexão, de relacionamento, de comunicação, mas também dominar alguns frameworks de mercado que são importantes para organizar a inovação numa empresa grande. E aí tem uma série de frameworks para isso. A gente está falando de inovação aberta, de como definir uma estratégia de inovação numa empresa, de como implementar projetos de inovação, de como medir resultado da inovação, né, para responder aquela perguntinha na empresa, quais são os resultados com essa grana que a gente está investindo em inovação, né? E aí, utilizar também de ferramentas de cocriação para alavancar ideias que possam se tornar em produtos e serviços dentro de uma empresa. Então são várias ferramentas, vários frameworks, né, que um profissional ele precisa hoje dominar se ele quer de fato ser um especialista de inovação corporativa, por exemplo, um analista, um consultor de inovação corporativa, né?
e para conseguir, no final das contas, gerar resultado Sim, para a empresa com inovação. sim. E Esse é o o ponto. mercado, né? Esse é o ponto. E como está o mercado de trabalho hoje para esse especialista? Esse é um mercado que ele está em franca expansão, né? Porque, vamos lá, se a gente está falando que a gente tinha 82 empresas investindo em inovação com startups, né, nos últimos anos, e hoje eu tenho 4.000 e tantas empresas, a gente está falando do crescimento de mais de 50 vezes, né? O número de empresas que hoje são conhecidas por estruturarem em inovação e investir em inovação. Claro que a gente vai encontrar assim, diferentes visões sobre isso, né? Tem líderes de grandes empresas falando, eu não tenho uma área de inovação na minha empresa. Então tem diferentes configurações para isso acontecer. Tá? Mas isso vem trazendo a necessidade de um profissional que eu chamo de especialista de inovação, mas ele é um analista de inovação, consultor, o próprio especialista, o gerente, né? A pessoa responsável por inovação e que vai organizar a inovação na empresa e que precisa dominar esses conhecimentos e que o mercado vem buscando cada vez mais, né? Remunera bem esse profissional. Sim. Né? E está faltando profissional no mercado. O mercado está buscando profissional de inovação corporativa e grandes empresas estão buscando esse profissional e você não encontra ele preparado hoje no mercado ou minimamente, digamos assim, completo daquilo que as empresas estão buscando hoje. Então o mercado está em franca expansão e se a gente olhar, né, 4.000 e tantas empresas conhecidas e médias e grandes empresas no Brasil, a gente tem mais de 1 milhão, é um mercado que vai crescer muito. Então, que bom, são bons números, né? Isso aí que a gente tá falando, e eu acho que assim, até no sentido de o quanto também foi acelerado as coisas, a gente obviamente sabe o quanto pandemia também deu isso, né? Em termos de aceleração das pessoas tentarem se inovar para esse conteúdo, né? Ou para ter conteúdo para atuar dessa forma, né? Então, acho que nesse prazo, assim, de tempo que a gente teve, só um comentário, né? Tipo, o quanto a gente tem que entender, o quanto a gente também tem que se inovar para conseguir atender isso que tu está falando, né? Essa quantidade de empresas e recursos que a gente precisa ter, frameworks que a gente precisa aprender para entrar focado numa inovação efetiva, né? Exato. E uma outra questão também importante aqui, eu acho que é inteligência artificial, né? É algo que está chegando. Nossa, e, tá absurdo, tá real, né? acho que já Medo, não é novidade inclusive. para ninguém. E vamos lá, né? Eu preciso entender o mercado em termos de oportunidades, eu profissional, né? Para não ser pego de surpresa pela inteligência artificial. E aí, quando a gente está falando de um profissional de inovação, eu não estou falando apenas, a gente falou que agora há pouco do especialista, do analista, Sim. mas eu estou falando também de uma atitude diferente, né? Uma atitude inovadora, que é aquela atitude propositiva dentro da empresa, aquilo que é mais difícil, digamos assim, da inteligência artificial fazer no teu lugar, que é uma mentalidade diferente, de ser aquele profissional que identifica oportunidades, né? Que busca na empresa problemas, é um caçador de problemas, e aí depois busca a resposta para esses problemas, porque hoje a inteligência artificial é muito boa em responder aos problemas, mas talvez não tão boa ainda em identificar os problemas, né? E aí é onde o profissional ele entra, é onde o profissional inovador entra com essa mentalidade de buscar problemas e não necessariamente problemas, mas oportunidades da empresa, né? A novos negócios, oportunidade de trazer novas receitas para a empresa. E esse profissional, o mercado está valorizando cada vez mais, que tem essa atitude inovadora, essa atitude propositiva. Esse feeling, né? Isso, esse feeling. Isso aí. Acho que essa é uma boa palavra que a gente sempre usa, né? Esse feeling. O buscar as dores para depois a resolução. Não, é isso aí. É isso aí. Mas esse profissional, assim, pensando, por onde ele começaria os estudos, digamos assim, para começar na inovação corporativa? Tem essa questão da mentalidade, do perfil, que ela é importante, né? E hoje, né, o profissional de inovação hoje, você não encontra no mercado, até porque a inovação está sempre trazendo coisas novas e nunca vai ter uma resposta definitiva, né? Então, dificilmente você vai encontrar num único lugar todas as respostas que precisa. Mas tem um book de competências, assim que faz... que o mercado precisa e que esse profissional precisa estar antenado, né? Eu falei um pouquinho aqui de inovação aberta, falei um pouco aqui de estratégia de inovação, de portfólio de projetos de inovação, falei um pouco também aqui sobre a questão de métricas, como medir o resultado da inovação, mas tem uma parte que é domínio técnico, só que ele também precisa saber, e aí é o segundo aspecto, que é como ele age dentro da empresa para conseguir pegar esse domínio técnico que ele tem e colocar em prática, que daí entra o que estávamos falando agora há pouco, que é a postura inovadora, para chamar assim, a mentalidade, como a gente queira chamar, né?
Então esse é um ponto super importante. E como todo profissional está se preparando, ele se prepara para desempenhar o papel na empresa, mas também para estar preparado para o mercado. E aí vem uma outra questão que é super importante, que é a construção dessa autoridade como profissional, como especialista de inovação. Sim. O que isso é na prática? O profissional precisa não apenas olhar para dentro da empresa, mas para fora também. Tá antenado no ecossistema de inovação, por exemplo, no hub de inovação, no mundo de startups, sabendo o que está acontecendo e principalmente no mercado que a empresa dele atua, né? Para que ele consiga trazer essas oportunidades para dentro da empresa e consiga também fazer conexões lá fora que para ele são importantes profissionalmente. Né? Sim. Então, é um mix de conhecimentos técnicos com uma atitude propositiva e com a construção de autoridade lá fora, no mercado, para ser um profissional de fato completo, né? Deixa eu colocar um ponto, assim, até focado nisso, né? Você tá falando do seu próprio... Ele tá falando do feeling, dessa postura, né? Da pessoa ter essa coisa da inovação e tal. E aí, falando um pouco em termos de skill nesse sentido e também de senioridade, tá? Eu acho que isso é legal de entender, porque, tipo, pô, a gente tá pensando aqui, estamos falando, pô, o cara tem que ter isso, a pessoa tem que ser... Mas senioridade, inclusive, eu digo senioridade teórica até. Né? Tipo, eu preciso ser um cara formado para ser um cara da inovação, ou não, né? Eu posso ser um cara que tô começando na TI hoje, aí estamos falando pra gurizada que de repente tá nos vendo aí, né? Tipo, pô, cara, mas eu só vou ser da inovação, mais ou menos aqui pelo que eu tô pegando que o Valério tá falando, é que, pô, vou ter que me formar, fazer pós, fazer mestrado, sei lá, ter know-how fora do Brasil, e aí agora sim eu sou um cara da inovação. O quanto a senioridade da pessoa, e aí não é idade, tá, gente? É senioridade, experiência, né, também impacta nisso. Pode ser idade também, vamos considerar a idade também. Mas isso impacta, né, o quanto isso impacta, a senioridade de conhecimento, né? Ela vai impactar como todas as demais carreiras, assim, que a gente vê na TI, por exemplo. Sim. Claro que tem oportunidade para júnior, para o pleno, para o sênior, vamos chamar assim, né? Para quem está começando agora, você vai ter oportunidades ali de estágio, muita oportunidade de estágio de inovação corporativa. Legal. Tem bastante, tá? Isso é legal. Analista júnior, assistente. Então, tem oportunidade para quem está cursando a faculdade e quer ser, por exemplo, um analista de inovação. Tem oportunidades que requerem, claro, daí mais cancha, mais tempo de experiência, né? Então tem para todos os níveis, tá? Então acho que isso não necessariamente é uma barreira. Claro que quanto mais completo e quanto mais experiente, digamos assim, você for, mais melhores oportunidades. Sim. E em termos de perfis, assim, eu acho que a gente tem 4 linhas de perfis que as empresas buscam para inovação. Elas vão buscar sempre o mix, porque às vezes a pessoa ela olha vários requisitos e talvez tenha dificuldade de identificar as características dela para aqueles requisitos. Ah, boa. Então, vamos lá. Primeiro, aquela pessoa com capacidade de criação, que curte mais da ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem uma oportunidade aqui. Esse profissional, ele é super importante para criar ideias novas, mas é importante que junto dele tenha também o que a gente chama do segundo perfil, que é o refinador. Que é aquela pessoa capaz de olhar para essa ideia e vamos dar uma refinadinha nela aqui antes de seguir, para ela ficar um pouquinho mais completinha, um pouquinho mais madura e a gente levar adiante, né? E aí você tem também o testador, que é aquele perfil que vamos botar isso para rodar para ver o que acontece, para ver se funciona, né? E por fim tem o executor, que é aquele executor ou executora, né? Enfim, aquele que vai olhar para tudo isso e vai dizer assim, olha, mas agora que nós testamos e validamos essas ideias e que a gente entende que deve investir mais nelas, agora isso vai virar um projeto um pouquinho mais robusto. Legal. E aí vai levar um tempo maior, porque ele virou, por exemplo, uma vertical de negócio da empresa, né? Então esses diferentes perfis são importantes para a inovação acontecer numa empresa e cada um deles também são importantes porque agregam valor em diferentes momentos, né? Então às vezes é bacana porque para as pessoas entenderem como os seus perfis, os seus pontos fortes podem agregar mais ou menos de acordo com o contexto profissional que eles tiverem. Show. Eu não sei, eu não quero... Até para ver a questão da viabilidade, né? Boa. Se é viável ou não seguir com a ideia, né? Exato. Porque às vezes tu tem uma ideia, mas quando tu coloca na execução, teste ali, tu já sabe que, não vai seguir porque não é viável, né? Sim. Não, eu acho legal até que a gente tá falando sobre isso, porque, tipo, a gente tava falando um pouco antes sobre... Tô tentando desligar, o negócio tá tocando meu telefone, tá? Até já botei pra cá pra conseguir desligar e não tô conseguindo desligar. Mas assim, eu tava falando ali, a gente tava falando um pouco antes sobre algumas ideias, né? E um pouco antes, eu digo até antes de tu chegar aqui pra gente fazer a gravação.
E eu acho que é muito legal. Coincide muito com as coisas, por mais que a gente tava falando de um projeto aqui, que era o Pisato, nosso comercial aqui da Salf, tava conversando de uma ideia que ele tá tendo e tal, não sei o quê. Cara, tu acabou de falar os 4 perfis aqui, que a gente tava 5 pessoas conversando ali, sabe? E um preocupado, não, cara, calma, a gente tem que validar isso aí primeiro antes de tu colocar o negócio pra frente, sabe? Tipo, não, mas eu tenho ideia, se vai acontecer assim, vai acontecer assado, a gente vai botar umas câmeras, vai fazer acontecer, calma. Bota 2 câmeras só, a gente testa, vê se vai funcionar, tal, calma. Aí tava o Drago comentando os negócios, que é o outro colega nosso aqui também. E o Drago, não, mas olha só, cara, mas de repente a gente faz o seguinte, ó, vamos melhorar essa função aqui da tua câmera, que é o cara que vai refinar um pouco mais. Isso é legal, entendeu? Quanto a gente tá nesse mundo da inovação, por mais que isso fica dica pra galera também, né? Às vezes tu nem nota, mas tu já tá envolvido em algo, ainda mais no mundo que a gente tá. O legal é tu aprender e entender onde tu tá chegando pra, que nem a Lu falou, daqui a pouco a ideia não é viável, é ver a viabilidade da coisa. Daqui a pouco qualquer ideia é boa, né? E de inovação, então, ela sempre vai ter. Hoje o que mais tem é inovar. Né? Mas desculpa, não quero atrapalhar o fluxo das perguntas aí. Sabe que eu começo a falar, Não, mas é que aí também entra aquela questão que a gente comentou em outro episódio sobre dados, né? A coleta de dados, a busca de colocar certo produto de uma forma mais visível, né? Isso também é inovação, porque tu vai ver qual é o fluxo que tu tem e colocar em prática aquela ideia. Às vezes tem uma coisa parada ali, tu não sabe. Vamos falar de um produto de roupa, assim, que tu tem uma peça ali que tu comprou muita, mas tu não viu o fluxo de venda dela. Talvez porque tava lá no lugar errado, ou não teve uma inovação até no marketing, falando, né, para mostrar ali o produto realmente. Então, tudo entra nisso, né? São ideias. E nessa linha, só pegar um gancho sobre isso também, uma outra questão é com relação ao perfil do profissional de inovação, né? Eu vejo, assim, que o mercado, ele... ao mesmo tempo que o mercado, ele tá cada vez mais aberto para inovação, porque as empresas já entenderam que precisam inovar e estão buscando esses profissionais, ele também está chegando num nível de maturidade que ele está sendo um pouquinho mais exigente com relação à capacidade ou melhor, com relação ao que de fato você vai investir em termos de inovação. Sim. Teve um período ali que, e eu acho que é natural da maturação do mercado, assim, que as empresas elas estavam mais abertas a vamos testar, vamos botar para rodar, vamos... E aí agora as empresas já deram um passinho e dizer, não, vamos entender um pouco melhor o retorno que isso traz para o negócio, para saber se a gente investe ou de fato não investe. E aí isso traz um desafio para todo profissional, né? Eu falo muito do profissional de inovação, do especialista de inovação, mas acho que entendo que traz para todo profissional, que é como é que eu consigo dar mais consistência naquilo que eu estou fazendo, né? Então sim, é importante eu saber na ideia, testar rápido, né? Ter essa capacidade de criação, mas na hora que eu for levar essa ideia adiante, né? E aí quando a gente está falando de grandes empresas, né? Elas vão buscar muito perceber se, digamos assim, se tem firmeza naquela ideia. E o que é firmeza? Analisou minimamente as variáveis, né? Olhou para os dados e o potencial de retorno para o negócio. Então, você falou dos dados, né? Essa questão da capacidade mais analítica, né? Ela também é importante para olhar os dados e saber construir uma visão em cima daquilo, um roteiro em cima daquela informação e levar adiante. Olha, a oportunidade é essa, ela traz retorno, ela traz ganho de eficiência, aí sim vamos investir nisso. Sim, né? Eu vou puxar um pouquinho mais para essa coisa aqui do dado, né? Do BI aqui também, comentando sobre isso. Até para dar o gancho depois pra galera e fazer aquela velha jabá que você sabe, né? Vai lá no canal da Salf, porque a gente tem outros vídeos lá que a gente falou um pouco sobre IA, falou sobre BI e dados, né? Então segue lá o YouTube da Salf, curte, compartilha, dá o joinha. Você sabe que a gente tem que fazer o jabá, porque depois as gurias depois vão xingar a gente se a gente não fizer. Então, ó, dá o joinha, tá aparecendo na tela, ó, dá o joinha pra nós, tá? Vai lá no canal, segue. Tem outros vídeos bem legais, isso. Dá ideia lá no canal, porque a gente gosta bastante até pra trazer pra vocês, tá? Mas aí, voltando aqui, a gente estava falando um pouco dessa função dos dados e ser mais analítico, né? E o quanto isso é importante. A gente está envolvido com algumas startups aqui na Salf, né? E até algumas estão em lançamento aí, a gente estava fazendo desde o Salf Summit lá também e tal. Algumas eu estou envolvido, por isso que eu também estou falando aqui. Mas o quanto é interessante a função que tu tá falando, tipo, do ver o que o negócio ele dá valor para a coisa, né? A gente sempre tem aquela diferença, é uma coisa clássica, bem teórica, tá? Que é o plano de negócio e o modelo de negócio, as diferenças entre eles, né? E o quanto o modelo do negócio vai te dar valor no fim. E aí a galera fala o que a gente tá falando. Tu disse, antes era vamos lançar e testar, né? Era muito MVP pra tudo quanto é lugar e a coisa parecia que não rodava. Hoje o MVP ele já tá quase num produto muito bem concreto já, né? Uma coisa muito mais estabelecida
Com base no quê? Análise. Porque a galera já tá puxando um pouco antes, a galera tá indo pro mercado daqui a pouco fazer uma pesquisa, é muito mais fácil tu fazer uma pesquisa de mercado hoje online, né? Larga um forms aí, todo mundo começa a responder a tua pergunta, tu não precisa estar na esquina democrática no centro lá, perguntando se a galera gostaria ou não. Velho, você sabe que eu sou velho, não adianta. E aí, tipo, eu acho que isso é muito importante, cara. E aí, trazer essa visão, assim, o quanto essa parte do modelo é importante e o quanto os dados são importantes para tu, inicialmente, fazer um avaliativo do teu negócio, né? E não largar só o produto para testar já no mercado, para ver se vai dar gol ou não vai dar gol. Exato. É nos custos também, né? Vamos pensar nisso, né? Exato, é um tempinho, um bom tempo que tu, eu ia dizer o tempo que você perde, é um tempo que tu ganha, na verdade. Uhum, sim, que tu investe ali para conseguir, de fato, ter uma visão mais clara sobre aquela oportunidade. Uhum. E esse profissional que consegue demonstrar isso, ele é mais valorizado, melhor percebido no mercado, né? Na construção dessa autoridade, no dia a dia, da empresa, né? Sim. É importante enxergar as coisas com um olhar de como acontece na prática numa empresa no dia a dia. Sim. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é muito legal, a gente falou bastante do perfil, né? É legal porque assim, a gente tá com os bloquinhos, eu tô pensando aqui, a gente tá com os bloquinhos de texto aqui de perguntas, e como a gente se esticou só nesse primeiro contexto aqui, né? Porque tem muito papo pra dar, né? E aí, para não perder o fluxo, não perder o resto dos textos, eu vou deixar a Lu perguntar o resto. Um pouquinho de inovação aberta, isso, né? Inovação aberta, você não perdeu o gol aí. Bora. Para todo mundo entender qual é o contexto da inovação aberta, né? Isso aí. Inovação aberta, vamos lá, é uma das... Eu diria que é a principal competência hoje no mercado. Eu quero ser um analista, um especialista de inovação, começa por onde? Inovação aberta. Porque com esse boom de empresas buscando fazer iniciativas com startup, investir, né, em startups, dominar como gerar valor com startups na empresa é fundamental. E isso passa por inovação aberta. Com startups, com universidades, com o ecossistema de inovação como um todo, né? Então, inovação aberta é justamente saber como eu trago uma startup para minha empresa e consigo fazer essa relação acontecer na prática. Eu gosto de trabalhar com exemplos, citar exemplos assim, pra ficar sempre bom, até pra galera entender analogicamente as coisas, a analogia das coisas. Exato, mas vamos lá, assim, tem um problema na minha empresa que a minha empresa não consegue resolver porque não tem tempo, as equipes estão todas ocupadas já, não é uma prioridade geral, mas é algo que, se puder resolver, beleza. Pega um processo lá que precisa reduzir tempo para ganhar eficiência, por exemplo, alguma coisa nessa linha. Agora eu vou lá e vou buscar uma startup que saiba resolver esse problema. E aí existem maneiras de fazer isso. Por que existem maneiras? Porque você trazer uma startup para a empresa é diferente de um fornecedor de serviços tradicional. Assim. Porque a startup geralmente ela é uma empresa que está começando, ela não cumpre inúmeros requisitos que geralmente um processo de contratação de uma grande empresa pede. Só no processo de contratação tradicional, a startup ela naufraga já, ela não chega, né, para te atender. Exato. Então adequar a empresa ao jurídico, o compras, as próprias equipes de TI, isso é estruturar um processo de inovação aberta dentro de uma empresa para a empresa conseguir receber startups para resolver esses problemas. Tá? Sim. Porque é muito diferente de um processo tradicional de terceirização, de contratação de serviços, né? E é a principal competência hoje que o mercado vem exigindo dos profissionais de inovação, é saber executar a inovação aberta. Sim, perfeito, perfeito. A gente tem alguns conceitos aqui, alguns desses conceitos aplicados aqui com a Salf, né? Até como eu disse, pelas startups envolvidas aqui, eu acho que a lógica do raciocínio é exatamente essa, né? Entender esse jogo assim, porque a galera tem que vir com uma outra visão, sair um pouco, não vou dizer engessado, mas daquela visão anterior, né? E vir para ser aberta, é mente aberta. Eu acho que é o exato fato, é mente aberta para inovação. Mas tem um choque, né, entre a cultura da corporativa com a startup, né? Total, é um choque porque a cultura corporativa é muito orientada a processos, geralmente, para dar segurança para a empresa. E startup, muitas vezes, para trabalhar com startup, tem que estar disposto a assumir alguns riscos. Então, em iniciativas de inovação aberta que eu já trabalhei, por exemplo, você paga a startup sem saber se ela vai estar viva no final do projeto, né? Para te entregar aquilo. Então, até o orçamento ele tem que ser pensado como um orçamento de alto risco. Assim, eu vou pagar tudo para essa startup, pago até passagem aérea para o cara da startup vir aqui, porque ela está começando e qualquer desafio de despesas para eles nesse momento vai ser um problema. Então, a empresa paga tudo, sabendo que se não der certo faz parte de um processo de experimentação, né? Foi para testar, para experimentar esse recurso, né? Esse valor, enfim. Então muda muito. E é um choque
com todas essas áreas aí que participam do processo de contratação, é sempre muito desafiador. E aí tem que saber conduzir a empresa, né? Tem que saber ajudar a empresa a entender como trabalhar com startup, que é diferente, tem que juntar as pessoas, enfim, tem que mobilizar a empresa, requer algumas competências nessa área. E é um risco que tu também pode ter um grande benefício lá no final, né? Porque a startup pode surpreender, né? E atender todas as demandas. Eu acho que a palavra exata, a expressão é exatamente essa, né? Ela é um investimento de risco, inicialmente, não tem muito o que fazer, mas acho que aí voltando aqui na fusão do choque de cultura, né? Vamos dizer assim, sem referências aos programas aí, né? Da rede aí, mas na função do planejamento também para isso, né? Que é isso que tu tá falando, tipo, por mais que, hoje eu tenho uma empresa e eu quero começar a botar startups aqui pra dentro, investir e tal. Cara, mas tu tá planejado pra isso, né? Porque é risco. Cara, é jogar no ponto bet lá, né? Entendeu? É uma aposta. O cara vai fazer uma aposta de risco e alto risco mesmo, né? Exato. E dependendo da situação, mas como é que funciona... acho que assim, essa ideia também de como a empresa se planejar, né? Acho que esse é um ponto importante nesse conceito que a gente está falando. Assim. É importante para todos, inclusive, principalmente para o profissional de inovação que está conduzindo. Sim. Porque se ele não conseguir explicar dentro da empresa que funciona diferente, que pode dar errado e que pode perder dinheiro, ele depois vai ser questionado por isso. Sim. Aí pode dar problema. Onde vai arrebentar a corda, vai arrebentar o nó da corda ali, né? Exato. Sim. Então, algumas premissas que a gente trabalhava lá que eu já trabalhei em projetos de inovação aberta, mas uma delas se tem algo que precisa ser entregue e que não possa falhar na empresa, porque às vezes acontece, né? Tem algumas coisas que não pode, nisso aqui não dá para falhar. Não testa inovação aberta para aquilo ali, porque o risco é muito grande, testa para outros problemas da empresa, porque o processo de experimentação ele pode dar muito certo, pode dar muito errado. E o retorno, ele, até pegando um exemplo, né? Já participei de projetos em que, quando deu certo, você investiu lá 10, 15 mil em uma startup e desenvolveu uma solução que trouxe milhões de retorno. Estou falando de 100, 150 milhões, né? Do setor financeiro, inclusive. Então, tem que saber explicar dentro da empresa, tem que saber planejar, tu acabou de colocar, porque é muito importante estar com os processos organizados e com a empresa alinhada, sabendo o que vai acontecer. Sim. Que tem que estar ligado naquele risco, né? Exato. E não se assustar se acontecer alguma coisa. Exato. Acho que esse é o ponto. E outra coisa, fiz aqui um programa de inovação aberta, trouxe 10 startups para a empresa, muito provavelmente com 8 projetos não vão dar certo, vai dar certo 1, 2, né? Então esse é um outro ponto para ficar ligado também, porque se isso for um problema explicar que 8 deram errado, nem faz. Sim. Isso já entra dentro dos problemas, dos riscos que a empresa tem, né? Exatamente. É exatamente esse o ponto. Tipo, eles têm que estar ligados no que vai acontecer, e aí ligado assim, não é... Claro, dá pra tentar mitigar alguma coisa, né? Acho que essa é uma palavra boa pra usar, assim, uma expressão boa pra usar. Tentar mitigar alguma coisa. Agora, tem que estar preparado psicologicamente falando e também financeiramente falando em termos da empresa, para que se acontecer alguma coisa, a startup ou aquelas 3 ou 4 não vingarem, cara, não adianta também fechar as portas e achar que acabou, né? Porque, a não ser que tu não tenha mais cash para fazer investimento. Até porque tu vai fazer uma análise de risco antes, completa, e vai entender aonde que tu vai colocar teus pezinhos, né? Isso aí, o planejamento tem que estar no mínimo alinhadinho, assim, pra não dar treta. Bem alinhado. O famoso, né? Como é que é quando é combinado, não é caro, né? Então, se tá combinadinho, tudo certo. A gente até, olhando a questão, tipo, é exatamente isso, os problemas e os riscos, né? São esses pontos aqui que a gente tá falando, né? Tipo, cara, tem que estar ligado. O resumo é esse, os caras tem que estar planejado, se tá bem planejado, pode dar pau, mas tá organizado para aguentar o tranco do problema, né? Isso aí. Dessa situação aí. E hoje tem muita startup aí para todos os segmentos, né? E tem, cara. Tem muita. Nossa, eu até vou comentar, né? Tipo, a gente não falou nada, a gente não fez nenhuma gravação aqui sobre isso, acho que até é legal daqui a pouco a gente trazer no segundo momento aí. E fica os comentários da galera aí também, se quiser, acessa de novo, né? Acessa lá o canal lá e comenta lá sobre isso. A gente participou do Web Summit lá, né? Do Rio. E, cara, eu fiquei alucinado, né? Que lá fui eu e a outra colega nossa, a Tabata, né? Que teve a oportunidade de a gente ir pra lá dar uma olhada lá e tal. Acompanhou as startups que também são vinculadas aqui da South lá. E cara, é um universo, assim, que... Não, tem startup, eu sei, porque eu vejo. Não viu nada.
Se tu vai naquele evento aí, tu vê o que tem de startup, cara. Porque o que tinha de gente de outros países lá. E empresas que são assim, tinha umas microempresas. Tipo, o cara micro, pensa numa micro startup. E tu já visualiza que o cara vai estar faturando milhões daqui a meses, assim. Em compensação, tinha outras gigantescas lá que daqui a pouco tu diz, é um negócio legal, mas já existe, daqui a pouco... Então são níveis de coisa, assim, que é muito engraçado, assim. E claro, a gente acabou participando lá e tal, levou a quando eu parti lá também, e a Payer estavam lá, e a Tume também, que participou com a gente aqui e tal, né? A gente já falou com alguns desses aí também nos nossos canais, aí, dei uma olhada. Mas eu acho que é isso, assim, cara, tem muita, focando no que a Lu falou, né, tem muita coisa, eu acho que a inovação, ele é um foco grande hoje, né, não tem muito o que dizer, porque é que qualquer coisa é inovação também, né. Eu posso pegar essa caneca aqui e fazer ela doar a alça pro outro lado, eu tô inovando, né. Mas, tipo, é isso, sabe, tudo é inovação, é só, acho que vale do raciocínio do que, da forma, da onde botar e tal. E das empresas também aplicarem isso. E ter um grande diferencial, né? Tentar achar o diferencial é o que é o problema. Né? Mas tudo bem. Partimos para os próximos assuntos aí, senão a gente vai ficar trocando ideia de novo. Falando um pouquinho na transformação digital, então, que as Big Techs, assim, elas têm em comum. Eu acho que o principal ponto é... Porque muitas vezes a gente, quando olha a inovação, o que faz uma empresa ser inovadora? Talvez essa que é a pergunta, de Big Techs. Aí, na linha do que a gente estava falando antes também, de estágios de maturidade. Uma época de pintar as paredes, usar post-it, que continua sendo importante para técnicas de design, enfim, para desenvolver produtos, para inovar, mas não é só isso que faz uma empresa inovadora, tem vários elementos. E aí, quando a gente olha essas grandes, as Big Techs, Netflix, a gente olha só as chinesas também, Alibaba, né? Tem um estudo bem interessante, que é de 2018, do livro do General Management, que analisou todas essas empresas, assim. E o que elas têm em comum são 3 elementos que depois desdobram no que eles chamam de modelo de gestão do Vale do Silício, né? Que são 8 grandes competências. E essas competências são uma liderança que está sempre olhando para frente, né? E que está disposta a assumir riscos. Uma visão muito clara, assim, de problema. Né? Então, todo negócio ele começa com um problema. Então já não é novidade mais, mas o Netflix começou com um problema que era pagar multa por atraso, no Blockbuster. Então todo negócio ele começa com um problema, tem uma liderança inovadora e tem uma camada de gestão intermediária que de fato atua para dar autonomia, desafiar as equipes de certa forma e deixá-las trabalharem, gerar resultado. Atuando mais como coach do que propriamente como como um supervisor à moda antiga, digamos assim. E aí os modelos organizacionais, modelos de trabalho estão sendo sempre revitalizados, né, para fortalecer a colaboração e os processos também, os incentivos, tanto relacionados à gestão de pessoas, remuneração, por exemplo. Perfeito. E o perfil das pessoas também. Geralmente, nessas empresas, nesse estudo, ele identificou 3 padrões, que é pessoas muito dedicadas àquilo que fazem, apaixonadas pelo que fazem, né? Com essa capacidade propositiva, né? De questionar muito, né? Tá, mas por que a gente precisa fazer isso? Questionadores, muito questionadores. Né? E por fim, a cola de tudo isso é centralidade, né? Muita clareza sobre o que o cliente precisa, o usuário precisa. Sim. E tecnologia, mas a tecnologia ela é um elemento super importante, mas não é o principal, né? Sim. Ele é o que operacionaliza tudo isso. Daí automação. Você vai adaptar a melhor forma para resolver o teu problema, vamos dizer assim, né? A tecnologia, claro que ela é importante, mas tu vai jogar para um lado que vai te dar o teu negócio, fazer fluir o teu negócio, né? Mas ela não é o foco. Ela é importante, mas não é o foco. E aí eu volto para a função do modelo de negócio, né? Que é o que a gente estava falando. Não adianta, a gente vai voltar para esse lugar que a gente falou. O que eu vou dar de solução, né? O que eu tô vendo no mercado que é importante para dar solução para o meu cliente ou para futuros possíveis clientes e tal, né? Que e reforça, né? Com isso em mente, assim, a gente tá falando aqui de inovação e tal, e o Valério falando bastante de startups, mas porque como eu tô envolvido com as startups aqui da Salf, eu também tô com isso assim, né? E o como é importante essa função de tu entender a necessidade. Cara, quando tu identificou bem a necessidade, tu mapeou bem a necessidade, tá, agora que tu identificou a necessidade, busca a tecnologia para resolver o teu problema da necessidade.
Mas isso aqui tem que estar muito coerente, tem que estar muito claro. Não adianta, acho que é. Não, então nem vai, cara. Não, Então não vai. Não começa. o problema tem que estar muito claro. Qual é o problema, né? Ser um caçador de problemas e entender ele a fundo. Então essa acho que é a principal... Isso lá na Venture Builder, na Skills, né? A gente está trabalhando hoje com 4 startups. Sim. Né? Que a gente está criando elas todas esse ano. Então, você estava falando aqui sobre a velocidade com que elas surgem, né? Sim. Lá nós criamos 4 startups já esse ano. E a gente sempre bate muito na questão do problema, né? O problema com oportunidade de negócio também. Às vezes é sim um negócio que já existe, mas que tem um pedacinho que é uma oportunidade. Perfeito. Né? Então isso a gente trabalha muito o problema para depois trabalhar soluções, né? E tem muita oportunidade nessa linha. Sempre tem um espaço, sempre tem um pedaço que alguém não tá olhando. Sempre tem a fatia de pizza do mercado. Quando a gente fazia administração muito tempo atrás, minha professora falava muito assim, tem que olhar a fatia de pizza do mercado, meus queridos. Cara, é esse pedacinho. E hoje ela é um pouquinho menor, a fatia da pizza, na real. Ela é um pouquinho mais micro. Mas ela existe. Porque hoje tu tem que ir mais a fundo pra buscar. Antes, claro, era mais visível, mas hoje tanta inovação. Aí tu vai lá buscar o que realmente tá faltando, aquele micro pedaço. É um Doritos, hoje é um Doritos. E antigamente as empresas elas queriam a pizza inteira. Isso. Certo? E hoje o que a gente tem são startups que pegam um pedacinho, mas comem muito bem aquele pedacinho. Aproveita ele, fatia a mão um pouquinho e vai rendendo ele, assim. Faz aquilo muito bem. Eu aproveitar, né? O aproveitamento 100%. É isso aí. Boa. Muito bom. E falando ali nas Big Techs, por que elas dominam esse mercado? Elas acabam dominando o mercado, primeiro porque elas, nessa linha da pizza, né? Elas são muito apaixonadas por aquele problema, né? Então elas resolvem aquele problema como ninguém para criar uma oportunidade. E aí, claro, elas acabam fazendo aquilo que ninguém está fazendo. Então esse mix de competências faz com que elas consigam fazer isso muito bem, né? E outra questão que faz muita diferença é que elas têm a capacidade de olhar oportunidades e colocar em prática muito rápido, né? Pelo modelo de negócio, que é um modelo de negócio todo ele baseado em tecnologia, que daí tem modelo de negócio de plataformas, né? Que cresceu muito nos últimos anos amparado em tecnologia, permite elas pivotar muito rápido novas oportunidades, né? E é por isso que elas acabam dominando, porque se o mercado muda e traz uma nova perspectiva, elas testam muito rápido. Porque o crescimento delas é gigantesco, né? É aquela coisa, tu piscou o olho e já cresceram. E é bem isso. E até um último ponto que aqui é o principal aspecto é esse, na real, né? É essa velocidade de entendimento, né? Da resolução do problema. Exato. Existiu um problema, já matou. Mas daquele problema que a gente tá falando, a fatiazinha virou mais um pedacinho. Cara, eu já sei qual é. Pum. Já vamos resolver. Essa acelerada que ele falou, o pivotar é muito rápido para esse sentido, né? Para essas big techs. Eu acho que esse é o ponto importante disso. Até na nossa profissão, assim, né? A gente vai dormir e alguém já teve uma inovação ali de tecnologia, a gente já tem que estar atualizado. Falei isso pro Pisato mais cedo hoje, não falando do Pisato, porque ele tava falando o negócio da ideia dele aqui, né? A gente tava falando pra ele, então se ele... Pisato, eu espero que tu resolva isso antes, inclusive, de ver isso aqui. Mas a gente tava falando exatamente sobre isso. Ele disse, não, cara, eu tive a ideia. Eu disse, cara, tu já registrou a tua ideia? Tu já foi lá garantir que a tua ideia já não existe? Porque, cara, por mais que a gente esteja falando aqui, alguém tá vendo, cara, tinha uma ideia, os guri falaram da fatia de pizza, me lembrei de um negocinho, pá, não sei o quê. Exato. Cara, daqui a pouco alguém já teve essa ideia. Exato. É muito rápido, né? E não só as Big Techs, mas o mercado em si. Mas as Big Techs principalmente já estão ligadas, elas têm gente ligada no mercado pra isso, né? Tem perfil ligado pra isso, cara que vai buscar essa fatiazinha, né? Pra melhorar o mercado. Fora qualquer ação ali que tu toma, um exemplo, deu algum problema numa compra tua, tu foi lá, reclamou, já estão vendo, opa, aqui eu tenho um nicho que eu posso entrar porque tem uma reclamação, como atender mais ágil isso aqui, como resolver, como não deixar a pessoa insatisfeita lá do outro lado. Tu vai começando a pensar em N coisas, aí né? surge uma tecnologia que traz uma nova solução, que traz novos problemas para essa solução, é isso mesmo para startup. E já vincula com o Analytics aí, que a gente já estava falando antes, né? Vai para uma base de dados efetiva, pega um cara com experiência boa de inovação e base de dados, BI, e o cara já inventa e aí, bum, já vira de novo. E a gente não percebe, mas a gente faz isso no dia a dia. Eu tenho
eu tenho um perfil assim de chegar e testar aonde eu estou atuando no momento. Eu vou lá e testo todas as formas de compras. E aí eu vejo assim, puxa vida, mas aqui tá ruim. Aí eu já fico pensando, olha, podia melhorar aqui. É isso aí. Já é uma inovação, né? É isso aí. Aí Sim. eu sempre tô perguntando também pras pessoas. Eu pergunto assim, o que aconteceu? Ou tá fluindo bem? Como é que funciona o app? Não sei o quê. Aí vem alguém sempre diz alguma dor. Daí eu pensei, aqui já tem também Não, e acho que é até legal ponto. comentar isso, e até acaba o Valério depois adicionar mais comentários aí, mas até falando pro pessoal, né? Tipo, você tem que entender que a gente não tá falando aqui só de startups, assim, sabe? Tipo, a gente tá falando aqui de inovação. A Lu acabou de dar um bom exemplo. Ela inova em algum momento, em alguma ação pertinente dentro do próprio trabalho dela. Ela, como analista de negócio lá, líder técnica, encontrou um negócio lá, cara, vou inovar aqui, vou dar uma sugestão de inovação. É um dos perfis que o Valério tá comentando. Então a gente tá falando aqui não é só... É também. O foco talvez até seja isso. Pô, são plataformas de negócio, são empresas, pequenas empresas, startups e tal, que vão inovar. Mas daqui a pouco é tu no teu trabalho, cara, fazendo isso aí, entendeu? E aí tu já vira o analista de inovação. Tu já vira um perfil dentro da empresa que tu vai enxergar um negócio diferente. É isso aí. E é esse o perfil que faz toda a diferença hoje. Né? Caçador de problemas. É a mesma Voltou coisa, pro caçador de é. problemas. Isso aí. Exatamente, voltou pro caçador Um de outro problemas. exemplo de perfil é quando a pessoa está desenvolvendo. Quem melhor do que o desenvolvedor para entender ali? De repente ele está implementando uma solução, mas ele também já pode visualizar uma melhoria. Sim. E às vezes a gente não pensa, sabe? Faz meio que no automático. Mas depois tu mesmo vai usar esse sistema em algum momento lá na Sim. frente. Aí depois tu pensa, puxa vida, lá atrás eu vi, mas eu não lembrei disso, que poderia ser uma inovação. Eu não pensei que poderia ser. Né? É isso aí. Então- Não, e aí até eu vou comentar o seguinte, a gente trazendo um pouco essa ideia de como é que eu sei que eu sou um inovador, né? Vamos dizer assim, como é que eu sei que eu tenho esse perfil, né? E aí eu quero trazer até a oportunidade aqui que a gente estava falando um pouco antes, tu tem o teu perfil lá do Instagram, né? Tu tem a tua escola lá e tal. Cara, acho que esse é o link perfeito pra tu dar uma linkada pra galera também, comentar um pouco do que é o teu trabalho lá, como é que tu tá fazendo hoje no teu canal, e depois já deixa o canal pro pessoal também aí, pro pessoal dar uma olhada. E aí vocês já seguem, curtem, compartilham. Isso aí. Faz todo aquele processo, já sabe, né? Pega lá o canal da Salf, dá um joinha, se inscreve, comenta, pede outras coisas. É isso que a gente vai falar a cada 15, 20 minutos pra vocês estarem ligados aí, tá? E aí volta pro Valério falar do canal dele também. Essa necessidade de profissionais de automação no mercado nos trouxe ali. A gente viu um problema. Sim. Faltam profissionais com essas habilidades, pelo menos para atender aquilo que o mercado busca hoje. Então lá no Instagram, @Valério_Inova. Beleza. @Valério_Inova. Depois vai estar aí embaixo aí pra vocês botarem também. Tem conteúdo todo dia focado em quem quer ser especialista de inovação. E se querer ser especialista de inovação não é, eu quero ser um profissional com o cargo de especialista de inovação. Perfeito. Mas eu quero fazer diferente. Tem muita gente que nos procura assim, eu quero ser um profissional diferente, com uma perspectiva diferente da minha empresa e com as ferramentas certas para isso. Mudar o mindset. né? Mudar o famoso mindset. Né? E é o que a gente faz. Então, Sim. o nosso trabalho hoje é esse, formar, capacitar pessoas, e nós temos programas para isso. Então é só lá no @Valério_Inova, e ali a gente está falando desses programas a todo momento e levando conteúdo sobre isso também. Show. Para quem quer ser um profissional de inovação. Nossa. Acesse o canal do Valério lá, dá uma olhada. Isso Igual eu já falei, eu aí. já sigo ele lá, de vez em quando eu vejo que o Instagram dele tá publicando umas coisas, dá uma olhada, uns joinha pra ele também, que é sempre importante, a gente tem que fazer o negócio girar, tá? A gente vai se ajudando e vai se curtindo aí, tá tudo certo. Né? Mas assim, até eu tava vendo aqui, e eu não quero cortar, mas normalmente a gente chega no momento que a gente começa a falar e como eu disse, passa rápido e a gente nem se liga, né? E cara, e a gente foi ainda podando alguns assuntos aqui, né? Acelerando e tal, mas a gente tem muita coisa pra falar. E aí o que eu quero te dizer, inclusive, galera, assim, ó, cara, fica à vontade, inclusive, até de sugerir, se quiser trazer mais assunto pra nós, algum outro ponto, daqui a pouco focar, direcionar mais um outro bloco aqui. Volta pra cá, conversa com a gente, traz mais assunto pra galera, a gente gosta de bater papo aqui de inovação, então nós e a Salf gostamos bastante, tá? E aí já puxo pra agradecer também, né? E também, se quiser comentar da tua escola de programação para crianças Boa, verdade, eu tinha esquecido da escola de adolescentes. programação, cara, é verdade. Vamos lá. Então, é tanta coisa que eu esqueço. Tanta coisa que a Não, gente mas faz, é, né? exatamente. Mas uma das nossas startups é o WeCoder, que é uma escola de programação para crianças, né? WeCoder. Então, wecoder.com.br, dê uma olhadinha lá, acesse o site. Você pode escrever seu filho, é bem acessível os nossos programas, né?
Então essa é uma iniciativa que é, enfim, para ajudar, né, mais crianças para aprenderem o que a gente chama de letramento digital, Boa. super importante, né, programação, tecnologia, para ajudar de certa forma ter um país mais capacitado tecnicamente, tentando fazer a nossa parte. E logo a gente vai estar lançando um programa para adultos também que queiram aprender programação, porque tem muita gente que talvez precisa fazer uma transição de carreira, não sabe por onde começar. Perfeito. Então a gente deve lançar um programa nessa linha também. Massa. E aí, tá aí o que eu falei, tá aí o gancho, ó. Exato. Volta aqui pra falar com a gente do programa novo do negócio. Tá aí, perfeito. Eu sou fã de programação para criança. Aí Eu é o acho que Lula, né? começa, ele tem Molecote. aula de robótica na escola e o raciocínio vai melhorando, então... Com certeza. Eu acho que eu sinto assim que fez muita falta pra mim. Eu entrei pra TI com 23, cara, 24. Eu nem Mas vou falar. Não, é. Deixa eu ficar pensando agora. Mas tipo. Deixa quieto. Mas só pra ter a noção que. Pra adulto que é o que a gente tá falando, né? Então, tipo assim, cara, daqui a pouco é uma mudança de carreira, né? E não adianta, a tecnologia hoje é o que a gente tá falando. Pra algumas coisas ela não é o foco, mas pra o que a gente vive hoje no mundo atual é 100% do tempo, né? Não tem o que tu não faça hoje que não tem tecnologia. O que a gente tá fazendo aqui hoje é totalmente tecnologia, então E o não mais tem o que fazer. importante, não tem idade para Não tem migrar que de carreira, Não. né? Não tem idade pra ligar de carreira. Então vou puxar pro nosso encerramento, tá? Eu quero te agradecer, muito legal de ter aqui. Acho que a gente bateu um papo no Conexões rapidamente aquela vez lá, né? Aí já fica também, dá uma olhada no Conexões. Colocar o link, né, do Conexões Sim, ali, a gente bota ali e quem tal. quiser assistir. E aí vai ver que o Valério fez umas perguntas lá pra galera lá do pessoal foi da Realize, né? Foi da conversa da Realize, né? Exatamente sobre o que era que a gente tava no Open Finance. Open Finance, que a gente falou aquela vez lá, é e verdade. encantamento de times, É isso aí, né? o pessoal lá que foi massa pra caramba. Então, Valério, de novo, cara, obrigado. Prazer te ter aqui. Valeu mesmo. Já deixou o arroba aí, depois a gente bota lá embaixo, né, Lu? Valeu mais uma vez pela E parceria. lembrando, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, Segue se o inscrever no joinha lá. canal. É isso aí. Acessa lá do YouTube da Salf, a gente vai estar lá. O canal hoje é lá direto com o YouTube da Salf, né? Isso Vai ter aí. os nossos vídeos do Threadcast lá. Curte lá, manda pra galera, vamos chegar nos... Quanto é que a gente tá mais de seguidor? Eu nem lembro mais quanto é que a gente tá de seguidor. A gente tá em 1.180, mas a nossa meta é chegar a 1.500. Então tá aí, ó. Faz a gentileza aí, já compartilha que a gente tem que chegar nos 1.500. Depois a gente manda um sorteio, faz um negócio aí. 1.500. Tá? Mas então tá, obrigado, Lu, pela participação de novo e pela Eu parceria, na agradeço. verdade, né? Valeu mais uma vez, Obrigado tá? a vocês. Eu agradeço vocês mais uma vez aí pelo acompanhamento da gente aqui no Threadcast. Sempre bom tê-los aqui. A gente se vê no próximo episódio aí, que vai ser um episódio massa. E aí a gente vai se falando aí. Obrigado, tá? Valeu. Tchauzinho, Até mais aí. obrigada. E falou! Tchau, tchau.